Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do YCast e eu sou Janile Rodrigues. Hoje vamos falar sobre as tendências de mercado de trabalho para 2021, para a gente começar este ano já com dicas super valiosas para você que quer aumentar sua performance, quer ser melhor visto ou vista no mercado de trabalho, quer alavancar sua carreira, quer ter um desempenho melhor na sua profissão. Então vamos falar sobre isso hoje, né? A gente sabe que, assim, de certa forma, 2021 traz uma carga de expectativa alta, porque a gente teve um ano muito ruim em 2020 no sentido de mercado de trabalho para muita gente, porém, ao mesmo tempo, apesar de ter sido ruim para muitas pessoas, o número de desemprego ficou super elevado aqui no Brasil, a gente também teve muitas oportunidades para quem conseguiu se reinventar. Claro que, assim, essa coisa de se reinventar também, obviamente, trouxe uma demanda, foi bastante trabalhoso para algumas pessoas e eu sei que muita gente, de fato, foi prejudicada por conta dessas questões que a gente viveu da pandemia, que a gente ainda continua vivendo, né, neste momento que eu falo com vocês agora, em janeiro de 2021, que a gente ainda tem a pandemia oscilando entre os picos, né, então, assim, existe uma expectativa muito grande para 2021 ser um ano melhor, né? O que eu mais ouço das pessoas é essa expectativa da vacina, que tudo isso vai melhorar. E como é que a gente pode trazer isso para a questão do trabalho, né? O que isso afeta na nossa vida profissional? Bom, primeiro, como eu falei, muita gente ficou desempregada em 2020, o que fez com que muita gente também se reinventasse para conseguir se manter financeiramente no ano de 2020. Isso, de certa forma, estimulou um pouco mais o mercado digital, porque estávamos, grande maioria, né, em home office. Claro que sim, teve gente que não deixou de trabalhar em momento nenhum de forma presencial, mas nossa boa parte do trabalho foi para o home office, empresas que nunca se imaginaram trabalhando à distância passaram a fazer. Muitos restaurantes que antes só faziam atendimento presencial passaram a entregar também em domicílio para conseguir se adaptar nessa mudança. Então, por isso que eu falei, né, que muita gente teve que se adaptar. Então, trouxe, de certa forma, um novo olhar, uma nova forma de se reinventar. Neste momento aqui eu não estou julgando se foi positivo, se foi negativo, mas de certa forma fez com que todos pensassem uma forma diferente para conseguir se estabelecer no mercado, né? No mercado, para conseguir continuar ganhando dinheiro. Muita gente realmente quebrou, muitas empresas fecharam. Então, assim, o que a gente pode fazer para 2021? Para que a gente também continue crescendo e que a gente não quebre, né? De certa forma, seria isso. Profissionais autônomos tiveram que pensar em várias maneiras de colocar seus negócios, de reinventar seus negócios, assim como profissionais CLT também tiveram que se adaptar para esse contexto home office. E algumas pessoas que continuaram trabalhando presencial tiveram que se adaptar para, enfim, trazer essa forma de trabalho diferenciada, os cuidados para justamente atender ao que foi ou melhor, atender às medidas de segurança, né, que a própria Covid tem nos imposto aqui. Um pouco diferente para alguns, mas em termos de cuidados, né, mas não muito diferente para algumas pessoas. Então, o que a gente tem para 2021 sendo tendência, tá? Primeiro, o trabalho remoto, ele de certa forma vai continuar, e eu falo trabalho remoto porque, por exemplo, muitas que passaram a ser online. Algumas faculdades, universidades, escolas nem chamam de aulas EAD. O que é aula EAD, né? Não são necessariamente educação à distância, e sim uma aula remota emergencial. Por que remota emergencial? Porque não é o mesmo sistema de uma modalidade online, uma modalidade EAD. É uma coisa realmente emergencial. Então, assim, muitas pessoas vão continuar trabalhando remotamente, porque significa que você não está de forma presencial no seu trabalho, não significa necessariamente que isso é definitivo, isso é necessariamente por conta da pandemia. Isso vai acontecer em outros setores, no setor da educação a gente ainda está vendo, né? Pelo menos aqui no Brasil, alguns lugares voltaram a ter aula, depois pararam de ter aula, alguns estão vendo se voltam a ter aula presencial ou não.
Então, assim, essa coisa do remoto vai perdurar ainda. E se eu tenho um remoto perdurando, eu, enquanto profissional, preciso me adaptar a este contexto, preciso pensar em mecanismos que vão me fazer conseguir continuar trabalhando em home office, continuar tendo resultados no home office. Eu sei que tem muita gente que já está cansada de trabalhar em casa, tem muita gente que não aguenta mais não ter contato físico, mas assim, é necessário para que a gente consiga ir controlando a pandemia, pelo menos enquanto a gente não tiver sido vacinado de forma ampla, porque ainda tem isso, né? A vacina ela passa por várias etapas. Então, o home office é uma saída para nos permitir continuar trabalhando, continuar alavancando. E aí, para quem é empreendedor, seria também o caso de se alavancar realmente no marketing digital. Para quem trabalha para alguma empresa, na verdade, com certeza a empresa já está buscando esse crescimento no mercado digital. Então, para a gente, enquanto profissional, no fim das contas, é o nosso trabalho home office mesmo. E para esse trabalho home office, eu preciso não só pensar em habilidades minhas, no caso, como eu falei, para me adaptar no contexto do home office, mas também pensar que eu preciso aprender a mexer melhor com essa internet. Isso se eu já não trabalhava na internet, né? Mas para algumas funções que a gente não era feito muito antes de forma remota, que era sempre presencial, muito papel, a gente passa realmente a ter uma necessidade maior em saber mexer melhor nas ferramentas, seja pelo celular, seja pelo computador, mas saber estar nessa internet, né, nesse computador, que é a chamada alfabetização digital, que significa que, independente do segmento ou empresa que eu atue, eu preciso saber gerenciar essas ferramentas tecnológicas, justamente para ajudar no meu trabalho. E isso significa o seguinte, não é só o programa que eu uso necessariamente para desempenhar meu trabalho, mas também saber me organizar, saber ter ferramentas que possam me ajudar no trabalho, para além do trabalho em si final que eu uso do programa, que eu faço planilha do programa, que eu digito o texto, mas também assim, a questão de manter uma agenda organizada, a questão de ter uma ferramenta, um aplicativo, um programa, seja lá o que for, que meça também minha produtividade. Então, são coisas interessantes para você pensar nessa questão da alfabetização digital. Além disso, as habilidades que são essenciais que a gente desenvolva, ou seja, as nossas soft skills, né? Quais são essas habilidades comportamentais que a gente precisa desenvolver? Que competências são essas para esse momento de 2021? A gente vai continuar pensando na questão da adaptabilidade, que é a nossa resiliência também, né? Para a gente conseguir continuar trabalhando aqui no home office, saber inovar, ou seja, aquilo que eu falei, as pessoas que precisaram se reinventar, as pessoas precisaram se reinventar e as que conseguiram de fato e conseguiram inovar, conseguiram obter sucesso de alguma forma também. Isso significa que você precisa ter um pensamento rápido, ágil, que é a sua capacidade de resolver problemas, como eu já falei, inclusive em outro episódio aqui, as 3 habilidades mais pedidas pelo mercado de trabalho, elas estão sendo mais requisitadas agora mais do que nunca, que são a criatividade, a proatividade e a capacidade de resolver problemas. Isso realmente são coisas imprescindíveis para esse momento, trazendo também a questão do pensamento estratégico. Então você precisa ser mais estrategista no que você está fazendo, fora que você tem que melhorar a sua comunicação, né? Ou melhorar, aperfeiçoar, enfim. Ainda mais porque a gente não está mais trabalhando para muito, como eu falei, né? Não é todo mundo, claro, mas assim, falando de uma forma ampla, tá, gente? A gente está distante das pessoas, então a gente precisa melhorar a comunicação online. Como é que a gente se comunica melhor com as pessoas só pela internet, só usando o computador, só usando o celular? Então é importante que a gente passe a olhar a ter esse olhar de como se comunicar melhor, uma comunicação não violenta, tentando entender o outro, tentando passar a mensagem que a gente quer da melhor forma possível, sem ser agressivo, sem usar palavras rudes, então sempre da melhor forma possível. Isso é interessante. Além disso, para algumas pessoas, muito certamente vão ser contratadas, né? Tem muita gente, na verdade, já sendo contratada assim apenas por demanda, que é uma coisa que já acontece no final do ano, né? De certa forma, por causa do Ano Novo e Natal, principalmente no setor de vendas, mas é algo que deve perdurar também, porque como a gente tem uma demanda muito latente, muito crescente, principalmente nesse contexto
do online e que não se sabe se vai ser, ou melhor, do trabalho remoto, né? Que não se sabe se vai ser para sempre, por assim dizer. Muitas pessoas estão sendo contratadas temporariamente, ou seja, sob demanda para cada projeto, para finalizar um projeto. Então, se eu preciso lançar um produto aqui agora, eu vou contratar as pessoas específicas para esse projeto. E para além disso, é muito preciso, é muito precioso nesse momento que você consiga lidar com com a sua inteligência emocional, né? Você precisa ter essa inteligência emocional aguçada, bem trabalhada, para você conseguir lidar com todo esse contexto, com todo o contexto pandêmico, com todo o contexto da falta de contato de como era antes, né? Eu sei que tem muita gente saindo, mas ainda assim não é recomendação. Então, como lidar com tudo isso neste contexto? É preciso muita sabedoria, é preciso muito autoconhecimento e investir em você mesmo neste momento para que você consiga lidar com tudo isso. Então, assim, essas são as tendências para esse ano de 2021. Pense bem no que você quer para você enquanto profissional, que você quer se desenvolver, e pense em como essas tendências podem refletir na sua vida e o que você pode fazer para você se adequar um pouquinho a esse contexto que a gente vai vivenciar ainda neste ano, tá? E se precisar, qualquer dúvida, estou aqui. Pode me chamar, me procura nas redes sociais, que eu vou ter um prazer em te ajudar a refletir sobre isso, tá, gente? Então, por hoje é isso. Até mais. Um beijo para vocês.